sobre essa questão das vias mediúnicas em que nós verdadeiramente temos acesso, né? Só que muitas vezes a gente se perde dentro desse caminho. E a gente vai agora tentar encontrar uma centralização, vamos tentar encontrar um caminho da gente se entender sobre esse ponto. Nós temos várias vias mediúnicas de acesso, tá? E esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. Quais são as vias que realmente nos são mais permissíveis? O texto, eu tenho um material texto, eu não vou me adentrar ao texto, porque o texto vocês leem. Eu vou adentrar a um refinamento desse conhecimento, uma reflexão, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte: quais são as vias em que eu sou mais receptivo? É a primeira reflexão inteligente que a gente tem que ter. Eu sou melhor ouvindo, vendo, sentindo, observando. Qual é essa via? Qual é esse caminho que deve ser realmente, talvez, mais fácil de acesso pessoal? Isso é uma dos primeiros questionamentos que a gente deve ter, tá bom? E isso é uma coisa que cada um tem que responder, porque achar essa questão faz com que a gente, na verdade, consiga realmente, como vou explicar, nos conheçamos, né? Porque o grande ponto do caminho em que a gente está percorrendo é a gente se conhecer, independente de tudo. Se a gente não se conhece, como que a gente vai saber o que é mediúnico, o que não é, o que se trabalha, como se trabalha, entendeu? Esse é o grande ponto. O ponto é essa reflexão de nos conhecermos. E quando a gente acaba se conhecendo, a gente tem a oportunidade de realmente entender quais são o caminho, né, em que a gente pode realmente adentrar e fazer a diferença para nós, dentro do nosso caminho, dentro da nossa forma de nos encontrarmos nesse sentido, tá bom? Bom, eu falo lá sobre vias mediúnicas, os sinais do despertar mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade, tipos de mediunidade, missão do médium, né, perigos e bloqueios da mediunidade e transformação pessoal através da mediunidade, tá? Então, eu vou me adentrar primeiro na questão das vias, né, que a gente está falando. Então, essas vias são o quê? É a intuição, né? A intuição, essa percepção dos pensamentos e sentimentos. Isso, essa percepção da intuição, ela realmente nos completa e nos abre uma via de compreensão. Então, eu estava falando até esses dias que muitos de vocês têm despertado essa questão da intuição, né? Se você não dá vazão, quer dizer, estou sentindo que enfiar o dedo na tomada dá choque, é melhor não enfiar. Se você enfia, então o que acontece? A intuição não precisa funcionar. Esse é o ponto. Ela não precisa funcionar porque ela já não está funcionando, você não está em conexão com a tua intuição. Se a tua intuição fala, você humildemente dê sempre a última palavra. Sim, senhor. Sim, senhora. Ouve. Você ouve. Esse é o ponto. A intuição parte por esse caminho. A psicografia é outra via, né, muito comum de uso. E a psicografia, para nós que fizemos o retiro, né, a gente já entendeu que tem que só relaxar, rezar, silenciar e deixar fluir. O problema é que a gente não confia. Essa é a grande barreira que eu tentei explicar lá, até no retiro. A gente não confia, a gente tem medo. Esse medo e não confiança faz com que a gente realmente não consiga realmente fazer com que a psicografia se torne fluida. Você está sendo bloqueio. Confia, mas isso está na minha mente. Tá, hoje é da tua mente, amanhã não será.
Ah, hoje é só rabicho. Hoje é só rabicho. Só estou fazendo desenhinho. Fiz um aqui que parece exatamente a Mônica, o dentão dela e tudo. Mas é o que você consegue hoje manifestar. Então você respeita o teu momento, o teu tempo, porque tudo isso tem um porquê, né? A psicofonia, né, que é a comunicação verbal a nível mediúnica, que é um caso já mais complicado, né? Eu acho que alguns membros e pessoas talvez tenham mais facilidade sobre esse ponto. É que, por exemplo, o pastor faz em púlpito, né? Uma pessoa que está orando, está falando em público, muitas vezes ela tem isso. E até individualmente. Só que individualmente é complicado, né? Eu sempre tento explicar uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós, quando falamos com Deus, nós oramos. Deus, quando fala com nós, ele não pode, porque se ele falar, nós somos esquizofrênicos. Então, isso é um problema. Então, depende de um aprimoramento da sua fé, um aprimoramento do seu refinamento, um aprimoramento do seu ser, para que a comunicação possa realmente existir. Porque se você duvida, se você tem bloqueios, essa comunicação será sempre deficitária, limitante, porque ela não se manifestará em verdade. Tá bom? Então, é uma questão que temos que nos atender a ela. Outra, a questão da percepção sensitiva, né? Que é captar energias, a presença de espíritos. Todos nós, que tem um arrepio na coluna, né, que eu sempre falo isso, todos nós sentimos. Todo mundo sente isso. A questão é que a gente talvez não dê atenção. E, às vezes, temos que ter uma posição inteligente e ouvir isso. Eu ouvi isso hoje, estou falando com vocês agora, e eu ouvi hoje, eu passei num lugar que me deu arrepio até, não sei, acho que arrepiou tudo mesmo. Eu não conseguia nem entrar no lugar, foi muito louco isso. Eu fiquei na porta conversando com a pessoa. Você vê como hoje está refletindo, né? Que muitas vezes a gente não percebe na hora, mas a gente reflete. Aí nessa reflexão, no outro dia, isso fica mais nítido. Agora refletindo, eu nem entrei pela porta. Eu tinha muito ruim no local. E não sei. Na verdade, eu sei, né? É a nossa sensibilidade. Esse é o sentido. Essa é a questão. Outra questão também que a gente tem que se atender e levar em conta, a questão de vidência, visualizar espíritos, né, de forma energética. Eu expliquei, mostrei para vocês, né, espero que tenham entendido para quem foi, porque eu estou vendo algumas pessoas que foram no retiro, que ver a áurea da pessoa é fácil, né, não é difícil. É que você não sabia observar. Esse é o primeiro ponto, não sabia se concentrar, não sabia como realizar. Olhar a áurea da pessoa é fácil. Olhar o espírito em volta dela precisa de foco, né? Como vocês aprenderam. Precisa ter já uma percepção mais sensível, né? Alguns alcançam já da primeira vez, outros têm que treinar um pouco mais, porque se você vê a áurea, isso é interessante. Se você vê a áurea, você também consegue ver o espírito. Consegue sim. Você pode não ver o espírito de forma clara, você vê aquele vulto que a gente fala, que é o vulto cinza, aquele vulto meio preto, acinzentado escuro, e isso você consegue ver, qualquer pessoa conseguiria, que tivesse um pouco de centralização. É isso que eu tentei demonstrar com todos vocês. Sei que a maioria absoluta conseguiu, talvez um ou outro não, mas é parte dessa realização, né? A primeira reflexão que a gente tem que ter, o caminho ele pode ser muito diverso, só que a gente tem que enxergar que esse caminho ele vai depender de dedicação. É o que eu tentei explicar, né? Compromisso, comprometimento, orar, meditar e silenciar. Se você caminhar sobre esse ponto, com certeza o teu processo mediúnico ele avança muito mais rapidamente, porque esse que é o objetivo, avançarmos rapidamente dentro do nosso processo pessoal. Ok? Agora tem que falar o quê? Tem que falar os sinais do despertar mediúnico. Mas sobre o que eu falei, alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria deixar as coisas mais organizadas.
Vamos lá. Boa tarde, mestre, tudo bem? Ah, João, já, já. O senhor falou um pouquinho aí de ver aura, espírito, e eu também tive uma experiência interessante, não sei se obedece à mesma lógica, né? Mas Existe a lógica, eu vou aproveitar a palavra, segura a tua pergunta, porque a lógica nossa, humana, espiritual, doutrinária ou liberta, não importa, não é a mesma lógica do mundo espiritual. Não é. A gente precisa aprender isso. Eles não pensam como nós, de forma alguma. Normalmente é até o contrário. eu passei a fazer aqueles exercícios de projeção diariamente, né? E em vários dias eu tive quase como se tivesse um estado expandido de enteógenos, né? Foi muito interessante que num desses dias, às vezes os cachorros dormem comigo, né? E a gente coloca roupa de frio, porque em Curitiba está muito frio. E quando a gente vai retirar, a gente sabe aquela energia estática que fica? Eu pude observar essa energia com cores, inclusive. Só que foi um dos dias que eu estava com a mente expandida em projeção. Então, eu achei bem interessante e aí lembrei dessa aula da aura, de observar a áurea, porque era algo parecido na minha percepção, né? O que eu estou tentando passar, e eu sei que eu estou conseguindo passar para vocês, é esse despertar mediúnico, né, essa primeira fase, né, que a gente, como eu falei, isso aqui é um estudo básico. Mas esse estudo básico já consigo fazer isso, aquilo, sim, porque existem tradições, como a gente fala, né, fica 3 anos meditando, falando, papapá, para depois começar a mente. Tem outros que é no primeiro dia, né? Eu acho que a gente tem que percorrer um caminho, né, uma jornada. E acho que essa jornada, esse caminho inicial do despertar, é muito rápido, 15 dias, 30 dias, todo mundo percebeu isso. É muito rápido, sabe? Se seguir o que estou colocando ali no e-book, né, em todas as jornadas, porque essa jornada ela é o e-book, é o curso online, é as aulas online, é esse workshop que está sendo gravado também. Todas as interações vão para essa pasta, né? Lá dentro da Ordem Polimata, para vocês poderem, lá do templo, para vocês poderem ter acesso e finalizar, né? Sempre isso, né, João? E a todos. Comece uma coisa, finalize. E depois vocês vão pular para outra, porque não para, né? Vocês sabem que isso aqui não para. Agora a gente vai entrar em gnose vegetal, misturado com mediunidade nesse primeiro, e no outro é a percepção plena de uma das ervas de poder. O ponto é aprender realmente isso, você ter um conhecimento realmente, que eu sempre falo, é mais avançado do que muito dirigente de casa por aí. A maioria dos dirigentes de casa não tem esse nível de conhecimento. A maioria, tipo 99%. Que absurdo, né? Não tem, e deveriam. Eu estou passando aqui o que todos deveriam saber, sabe? Essa é a ideia. Depois, para aqueles que querem ir além. Mas com o básico que eu dei, dá para ir muito além. Muito. E a gente vai chegar lá, eu vou chegar a comentar isso, porque tem coisas que vocês podem, na verdade, as chaves já foram dadas. O segundo módulo é aprimoramento de algumas coisas e desenvolvimento de outras que a gente não tocou no assunto, né? Porque não dá para mim ficar falando de 24, 22 processos mediúnicos que todos nós podemos desenvolver, vocês ficam perdidos. Por isso que foi dado 5 só inicialmente. 5, 6, os básicos, para vocês se encontrarem. Que é a base que todo mundo, obrigatoriamente, independente do refinamento e da amplitude mediúnica, né, de cada pessoa, se manifestará sempre um desses traços. Ok? Mas qualquer pergunta, ou eu respondi a pergunta, ou eu não falei nada. Porque eu entrei nesse estado expandido, né, e pude observar uma espécie de corrente elétrica, né, bem simples, mas aí, para mim, aquilo foi muito natural, mas aí, conversando com a minha esposa, ela falou, não, isso não é normal. Não, isso é normal, a esposa. Isso é normal. A questão é que, na verdade, as pessoas talvez às vezes não têm essa percepção, falta de compreensão, que quando estamos em um processo mediúnico, estamos num estado alterado da consciência. Por isso que você falou, parecia que eu tinha tomado alguma erva de poder. Exato. Estar em processo pleno da tua mediunidade, você entra em estados alterados da consciência. Isso mostra até a potencialidade, veracidade e sintonia
de plenitude dentro dessa tua jornada, dentro dessa tua caminhada, e da caminhada de todos vocês. Quando isso começa a atingir as tuas percepções sensoriais de forma acelerada, né, que é um estado alterado da consciência, é como uma certificação, é até um double check, te alertando para esse momento que é real, que muitas vezes nós temos isso muito bloqueado mentalmente, eu estou brincando, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Não, estou fazendo tudo certo. Você só precisa, na verdade, às vezes, compreender o que você está fazendo, porque às vezes você não compreende o significado, o que está acontecendo. E é por isso que eu gosto de fazer perguntas e respostas. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, então vamos continuar. Vamos lá. Bom, sinais do despertar mediúnico. Ó, se eu colocar isso realmente no papel 100%, eu acho que isso aí é uma lista assim, bem longa e muitas vezes não não realizável, né? Porque poucas pessoas têm esses sinais, e esses sinais, na verdade, dependem de observação. Então, eu coloquei os principais sinais que, vamos dizer assim, até nós que não queremos enxergar, conseguimos ver claramente, tá bom? O primeiro, intuição aflorada. Os pensamentos ficam claros, certeiros, né? Surge uma lógica que te guia, que faz assim, tudo flui, né? Essa intuição aflorada é como se você percorresse uma trilha, só que a trilha não existe, mas você, ao mesmo tempo, encontra a trilha, você se adapta a ela, e ao mesmo tempo enxerga ela. É uma intuição. Ela fica muito aflorada, você sente como se fosse, sabe, literalmente a flor da pele, né? Sonhos reveladores. Esse é o mais fácil, né, de estar observando, né? Você tem sonhos reveladores, você começa a enxergar, que a gente fala de sonhos lúcidos, né, que é um dos processos da mediunidade dentro do processo xamânico, sempre lembrando que o processo mediúnico, ele é amplo, mas cada tradição resolveu pegar um leque, uma fatia dele para trabalhar. Entendeu? O xamanismo, isso é mais comum, porque tem a ver mais com a tradição, nesse sentido. Sensibilidade e presenças espirituais. Esse, pelo amor de Deus. Se o cara não acha que está sendo chamado, começa a ver vulto, começa a sentir presença, começa a chegar na sala, de repente, ninguém fuma na casa, sente charuto. De repente, a luz apaga, ou acende, ou a torneira abre, e o cara não quer enxergar, pelo amor de Deus. Aí fica difícil. Aí o processo mediúnico dele vai ser mais difícil ainda, porque ele não quer ver mesmo. Né? Porque as pessoas falam assim, não, eu estou com um poltergeist em casa, né? Ou eu estou com fantasma. Não, filhos, desculpa. Você está realmente com espírito. Todo lugar tem espírito. A questão não é essa. Poltergeist só se manifesta através de um médium. Um médium que é utilizado como veículo para a manifestação, utilizando o ectoplasma do médium, a força espiritual do médium. Entendeu? Então, o poltergeist volta para ele. Por quê? Porque ele é culpado. Por quê? Porque não desenvolveu a mediunidade, que já que não desenvolveu, alguém está usando. É como se você tivesse uma fazenda gigantesca, você não tomou conta, aí começa a ter poceiro e depois você reclama. Entendeu? Esse é o ponto. Tem que pensar nisso. Tá? Sensibilidade a ambientes e pessoas. Eu até comentei isso hoje, né? Se sentir desconfortável, o mal-estar, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário, também uma leveza, um lugar que dá presença, tá? A luz, dá intensidade. Tudo isso é recorrente. Vai depender muito do processo que você, naquele momento, está se permitindo. Ok? Sincronicidade. Sincronicidade é tudo. Sincronicidade é tudo. Ok? Porque é mais do que coincidências,
É uma indicação do universo falando com você a nível sutil, te orientando, fazendo que a tua alma caminhe, com o teu ser caminhe, que você se encontre. Estar em sincronicidade é fazer, que a gente sempre fala assim, parece que eu fui para minha casa e não peguei nenhum sinal vermelho, né? Estou em sincronicidade, tá tudo fluindo, tudo flui. Flui a vida material, a vida emocional, a vida espiritual. Às vezes começa a fluir mais um caminho em que você está mais atento, mais consciente, mas tenha certeza que está fluindo em todos. Ah, mas aquilo está fluindo para o lado que eu não quero, porque a fluidez é para ir para aquele lado, é você que está resistindo, né? As pessoas resistem muito. Às vezes o caminho está te mostrando ir para aquele lado e você resiste. Aí você fala assim, meu caminho por um lado está fluindo, por outro tem um obstáculo. Não, não é que tem um obstáculo. O rio fez uma curva e você quer andar reto. Não dá. Não. Você segue a curva e faz o que tem que fazer. E segue o caminho e flui. Ou você vai pegar assim, é tipo Amazonas, né? Tem aqueles rios que você vê nos mapas, né? Você vê assim, foto satélite, que ele anda assim, de repente uma curva assim, né? Assim, aí você fala assim, não, eu quero ir reto. Aí você pega o barco, tira das costas, pega um terçado, corta todo o mato para você poder andar reto e pegar o mesmo rio de novo, que vai fazer outra curva. Não, isso para mim é coisa de maluco, né? O universo está te fazendo fluir para um lado e nossa, eu nem vou falar, você é teimoso. Tem que pegar um barco, colocar mesmo nas costas para ver se você se toca, que você tem que seguir o rio. Imagina se todo o capitão de barco que faz viagem marítima, porque viagem marítima é linha reta, né? Marítimo, quisesse andar em linha reta no rio. Ou ele atola, ou ele não vai conseguir, porque tem que fazer a curva. Tem que fazer curva, não tem jeito, é a vida, tem que fazer curva. Então, seja sincrônico, deixa ver para onde está indo, né? Alterações súbitas de humor, isso é muito comum, porque quando a gente começa a se despertar espiritualmente, a gente está abrindo portas. Vocês têm que lembrar o seguinte, filhos, isso é bem sério. Quando a gente caminha mediunicamente, você está abrindo uma porta. Vamos colocar como se você tivesse na tua casa um sótão. Se colocasse lá, tem uma portinha, você deixasse aquela portinha ou um vidrinho lá quebrado. Pode entrar pombos, podem entrar passarinhos, podem entrar morcegos, entende? Então, quando nós abrimos a porta, até que ela esteja devidamente lacrada, protegida, que é com o nosso guardião, nosso mentor, as entidades que estão conectadas a nós nessa encarnação para esta caminhada, para este movimento, né? Elas realmente possam nos guardar nesse sentido, tá? Porque é real. E ponto, vírgula, travessão. Quem trabalha com ayahuasca, que é o caso da maioria de gnose vegetal, você pode colocar, comum a pessoa ter normalmente uma casa que não tem janela e não tem porta. Esse é o ponto da questão da gnose vegetal. Por isso é importante que nós desenvolvamos a nossa mediunidade fora da gnose. Mas eu não estou sentindo, sabe? Mas nem tudo você sente. Eu vou falar uma coisa. Você vai num ritual de gnose vegetal, você sente toda aquela força e tal, mas o pastor, ele só fala, você fica lá, diz amém, você sente no coração, também te transforma. Cada um precisa de uma fricção diferente. Fricções diferentes. Esse é o ponto. Entende? Algumas religiões, para nós, se manifestam como mortas porque não nos friccionam. Elas não fazem com que nós realmente possamos nos conectar, nos sentir, nos ampliar. Então, vai depender muito de nós, nesse sentido. Ok? E desenvolver mediunidade, eu vou sempre repetir,
se desenvolve fora da gnose vegetal. A gnose vegetal, você tem que estar como médium, enquanto médium, você tem que estar mais preparado, mais sintonizado, mais fluido, para que, na verdade, você não só não seja um peão, como também isso acabe trazendo informação, porque não adianta você tomar ayahuasca e ficar lá, começa a derreter, né? Derrete, fica derretendo. Isso não traz consciência, não traz conhecimento, não traz sintonia, não traz comunicação, não traz conhecimento, não traz nada. Ah, não, mas eu senti. Tá, traz um alívio do coração, tá? Traz uma libertação para a alma, né? Mas ir numa cachoeira você vai sentir a mesma coisa. Entendeu? Você vai sentir a mesma coisa. Uma cachoeira, aquela liberdade, um dia de quente, de verão, você vai sentir a mesma coisa. A questão é que gnose vegetal não é a mesma coisa. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, todo o tempo possível, para que as coisas realmente fluam. Ok? Para que as coisas realmente se manifestem. E aproveitar aqueles 15 minutos é importante. Porque sem os 15 minutos da gnose vegetal, o teu ser não flui. Você tem que aproveitar os 15 minutos. Eu sempre falo e tento explicar para vocês. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Tá. Interesse espontâneo sobre a vida espiritual. Isso é normal, né? Todo mundo, a gente está falando de enxergar a mediunidade, é lógico que isso deveria se manifestar. Então, uma dica assim, importante é que vocês deem atenção à intuição, né? Escrevam, né? Lembra o caderninho, eu sempre falo, caderninho mediúnico, né? A relação da intuição que vocês estão recebendo, a questão dos sonhos que estão realmente sendo martelados dentro de você, a questão de sensações energéticas dos ambientes, sabe, de outras pessoas, esse tipo de coisa, e a sincronicidade, né? Perceba a sincronicidade para que as coisas sejam mais fluídas nesse sentido, ok? Agora eu abro para perguntas sobre esse ponto que a gente acabou de falar. Eu ia pegar cada capítulo e a gente conversar para deixar isso resolvido. Alguém tem pergunta sobre o que passou? Quem fala? Eu tenho. O senhor falou a respeito dos 15 minutos da gnose vegetal, eu perdi essa aí. Qual é o 15 minutos no início, no final? Como é que é? Qual é que é a O lógica dessa? processo da gnose vegetal, ele realmente dura 15 minutos, cada dose, entendeu? E não quer dizer que se você tome 3 doses, você vai ter 45 minutos, não quer dizer isso. Tá? Pode ser que até, se você tomar 3 doses, você tenha 1h30, como pode ser que você só tenha 15 minutos. Tá? Mas 15 minutos, normalmente 10 a 15 minutos é o tempo que ocorre. Aí você fala, não, o meu é meia hora. Se você cronometrar, talvez você vai perceber que é 15 minutos. Porque, na verdade, o tempo nosso referente à nossa cognição, ele é perdido. A gente não consegue gravar o tempo. Então, por isso que a gente pensa que durou mais tempo. Esses 15 minutos é o único momento, quando começa o processo de miração da força apresentar, é o único momento que você tem que realmente ficar firme, meditar, observar, centralizar, ouvir. Esse é o momento. É o ápice. É o pico da montanha. Entendeu? Esse pico você não pode perder. O resto, não é que não tem importância, né? O resto, ele complementa, né? É como você fala assim, eu vou sair para jantar, tá? Você vai jantar o quê? Lagosta. Você só vai comer lagosta? Eu acho que não. Vai ter um alface, vai ter um arroz, vai ter uma batata, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas você saiu para comer lagosta. Você quer comer o quê? Lagosta, entendeu? A lagosta funciona só durante 15 minutos. Esse é o ponto. Lagosta só tem durante 15 minutos. Quando você fala assim, ficou enrolando aquela lagosta na mão, o garçom vem e tira o prato. Esse que é o ponto. Você tem 15 minutos. O garçom coloca, você já sabe. Tem que comer 15 minutos, senão ele tira o prato. Ah, não, mas eu nem comecei. Problema teu. Você ficou conversando, ficou brincando. Quando a força se apresenta, qual era o momento de você se centralizar, para depois você ficar, às vezes, na rodinha, na patotinha, na fogueira, alguma coisa desse tipo. Esse é o ponto.
Não é ficar... Também aquelas pessoas que ficam o ritual inteiro, né? 1h30, parada. Show. Show, e, na verdade, ela não está aproveitando nada. Ela está numa prisão emocional de querer mostrar, emocionalmente. Ela precisa... que cada um de vocês, dependendo da postura de vocês do ritual, eu já te falo até que estágio emocional você está. Tem pessoas que estão prontas para ouvir, tem pessoas que estão prontas para se transformar, sabe? Eu acho que quando a pessoa chega a mim, ela está pronta para se transformar, porque comigo vocês já perceberam que ou vai. Não tem isso. O que a gente se propõe, eu desperto. O problema é que às vezes fica pesado, é muita coisa. Então, cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. É nesse sentido. Eu respondi a pergunta? Respondi. Acho que sim. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o tema? Olá, boa tarde. Fala, Luciano. Bom, na verdade, eu ainda estou mais ouvindo do que para tirar dúvida mesmo, né? Porque eu tenho muitas dúvidas, sem dúvida. Então, começa com alguma, pelo menos. Bom, em relação aos sintomas do despertar, né? Depois dessa nossa última experiência, sem dúvida aumentaram muito mais as sensações. Não tem como não aumentar. Eu sempre aviso isso com vocês. Vocês não mexem comigo, não, porque vai ser picado. Não, mas eu gostei. Eu gostei. Então, tá interessante. Na verdade, eu tive uma experiência, acho que foi na segunda ou na terça, que eu fui praticar um desdobramento, e foi, assim, incrível. Eu pude claramente, não foi da minha cabeça, porque eu percebo a diferença, de ouvir uma voz tentando falar comigo, mas foi uma coisa tão interessante, só que as palavras vinham e desvaneciam, que nem fumaça, não ficavam. Uma ou outra palavra ficou, né? Mas depois eu não conseguia. Eu ainda consegui meio que ver a cidade, foi muito legal, ver a cidade e depois eu voltei para o corpo, né? Foi a experiência assim, de projeção mais clara que eu já tive. Seguiu a receitinha de bolo que eu passei, né? Básico. Só aquilo. Começa assim. E projeção astral, quando eu passar os estudos de projeção astral, vocês vão gostar, porque aí a coisa pega fogo. Isso aí é só um modo. Isso aí é a primeira aula de projeção astral, é isso que eu dou, só a primeira aula. E você vê que a coisa anda. Porque você precisa repetir. O grande ponto é esse. Não importa se você tem uma grande ferramenta, não importa o potencial que você tem. Se você não repetir e exercitar, ele não vai se manifestar. Tá? A questão de todo o processo que a gente está fazendo agora, que hoje praticamente é a última aula sobre mediunidade, a gente vai ter outras coisas, né? Mas hoje encerra, porque a gente vai agora entrar em gnose vegetal, que é gnose vegetal com mediunidade, né? O tema do mês, que acaba trazendo de novo a mediunidade, né? Vocês compreenderem o potencial que vocês têm e o que vocês já despertaram, mas não enxergam. A primeira coisa, se fosse Helena Blavatsky, eu diria que estou tirando o véu de Ísis, né? Retirando o véu de Ísis, o véu da ilusão, o véu da limitação. Então, esse é o primeiro estágio. E esse véu é para que você possa se enxergar, sabe? Todos vocês, no teu caso, Luciano, eu sei que a tua comunicação ela é bem forte, bem poderosa. O problema é que você ainda não... o teu processo neural, eu já expliquei isso para todo mundo, né? O processo neural da mediunidade, que tem que ser reafinado, mexido neuralmente, não está pronto. O teu caso é esse. E ainda mais porque, vamos lá, as entidades que eu te conheci de frente, vamos dizer assim, que elas eram jardineiros, aí você pega, você dá um computador para o cara e fala assim, eu estou com um problema no Windows também e também na BIOS. Tá? Você dá uma olhada no sistema, tal. Você não entende nada de informática, ele nunca nem ter visto a IECA de um computador, entendeu?
Ele precisa de outro tipo de pessoa. Por isso que eu te falei que estava entrando uma entidade intermediária. Sim. Entendeu? Esse é porque, quando ela entrou, começa a se comunicar de forma melhor, que é o que deve estar acontecendo agora nesse instante. Tá bom? Tá. A pergunta, assim, que talvez essa pergunta eu esteja sendo um pouco impaciente, né? Mas eu vou fazer a pergunta, que é, Qual que é o nome dela? que é, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? E, Não, sabe, o que eu faço com tudo isso que está acontecendo, sabe? Com essa... não, você não faz, você observa, porque a jornada, isso é o caminho, Certo. o caminho. Ali na frente, eles vão, não sou eu. Você está pedindo, aí estamos numa encruzilhada religiosa dogmática. Uhum. Não é o mestre ou a religião que deveria lhe dizer para onde você deve ir. Eu devo te mostrar o caminho, devo te contribuir caminhando junto com você, mesmo aonde não conheço, porque assim também aprendo, ok? Para que você se conheça, se descubra, para quando você tomar as decisões na sua vida, elas te potencializem, ok? Os espíritos estão aqui para algum motivo. Todos estão por algum motivo. Qual o motivo? Eu felizmente tive a oportunidade, aí eu fui agraciado, porque isso foi me passado quando eu tinha 15 anos de idade, de uma forma bem clara e bem didática, tipo assim, ô garoto idiota, burro, ó, vem cá, eu vou te explicar bem explicado, tá? Olha aqui o quadrado, tá vendo? Você está aqui, você precisa fazer isso e chegar aqui, tá? Você entendeu bem ou sem noção, entendeu? Foi assim que me ensinaram, com 15 anos, mas é por isso que eu estou aqui fazendo a mesma coisa. Entendi. Sinto que falta um pouco disso. Entendeu? Pai, é isso aqui, ó, tá vendo? É isso. Mas você não entendeu, você está num passo que talvez hoje, na minha idade, no caminho que eu tomei, eu percebo que teve uma coisa que eu fiz muito errado. Espiritualmente, eu entendo o ciclo, mas tem um ponto que eu fiz muito errado e você está fazendo certo, sabe? Que é se organizar, se juntar, se estabelecer economicamente, para quando você tiver a certeza e a plenitude do que você quer, você possa percorrer esse caminho com o mínimo de obstáculos possíveis. Que eu tento explicar isso para nós temos que equilibrar a vida material, emocional e espiritual. Cada um, às vezes, começa com o espiritual, outros começam com o material, outros começam com o emocional, mas não importa, você começa por algum ângulo. O ângulo que para você é mais fácil, a gente sabe disso. É o ângulo que é mais fácil. O ângulo mais difícil sempre será o emocional. Sempre, porque a questão espiritual, para se despertar, também tem relação com a questão emocional. O emocional é sempre o pior. É o mais difícil de todos. Quando o senhor fala emocional, é no sentido das emoções no geral ou algum sentimento específico? Não, no geral. Emoções, sentimentos, desejos, amor, tudo isso. Tudo isso é o único bloqueio que nos limita materialmente e nos bloqueia espiritualmente. E nos bloqueia emocionalmente. A gente não... Nós percorremos essa trajetória para essa superação. Para que a gente possa ser melhor, é uma coisa interessante. Estava conversando uma vez com o empresário e falou assim, não, para você ganhar mais dinheiro, ele olhou para mim, não sei se ele falou isso para mim, porque eu estava presente, mas ele falou assim, ó, para ganhar mais dinheiro, chega um momento que não importa o que você faça, só tem uma coisa, o quê? Ser melhor. Mas não é melhor economicamente, ser melhor a nível de empresário, não, ser melhor como pessoa. Como pessoa. Para você atrair um nível, um padrão vibracional de negócios, de novos contatos, de network, de pessoas sobre outra vibração, porque você já está em uma. Aquela que você está, tá bom, isso aqui me fez alcançar materialmente, emocionalmente, mas para você ultrapassar esta limitação, só tem um caminho, e ele tem razão. É uma pessoa extremamente inteligente, você tem que ser melhor, se tornar uma pessoa melhor. Às vezes o seu melhor é ser mais, ouvir mais,
Às vezes o seu melhor é dar mais atenção, estar mais presente. Às vezes o seu melhor é ser mais generoso, ter mais gratidão. Às vezes é você ter mais atenção. Às vezes é ter mais carinho. Às vezes é pensar na dor do outro, ter mais empatia. O que, para vocês, seria importante vocês serem melhores? Entende? Para você ampliar e atender a um padrão vibracional de pessoas e de vida e de sincronicidade que esteja além do que vocês já estão. Um passo além, subir, avançar. Esse é o ponto. Sermos melhores. O pragmatismo fala isso, porque a religião quer te falar que você tem que ser melhor para Deus, é Deus, é Deus. Não, tem que ser melhor em tudo. Melhor na família, melhor no trabalho, às vezes ser mais generoso com seus funcionários, com o teu subalterno, mais compreensivo às vezes com o teu patrão. Não sei qual é o caminho, porque você sabe qual o que você está passando, o que você está realizando nesse momento. É sermos os melhores. Ok? Vanessa, você quer falar? Não, talvez a Vanessa não quer falar. Tá bom. Vamos lá. Então fala. Oi, mestre. Eu estou em trânsito. Boa tarde, mestre. Que prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Eu tenho uma dúvida, assim, sobre a questão da cura. Como que a gente pode estimular esse contato, né? Mediúnico durante o processo de cura. No meu caso, sou massoterapeuta, eu queria muito estar conectada. Eu estou falando não de cura gratidão, estou falando de cura de verdade, né? Tá, vamos lá. Sim, claro. A cura porque a primeira coisa a gente tem que separar isso, tá? A ilusão. Uhum. Porque muita gente se ilude nesse ponto. Tá. Uhum. O processo de cura ele tem a ver diretamente com a tua profissão. Então, quer dizer que você já tem isso, Vanessa. Você já tem. Sim. Agora, a questão é despertar, enxergar exatamente quais são as suas ligações. E isso vai depender muito, muito da forma que você se enxerga, da forma que você se relaciona até consigo próprio. Ok? Uhum. Então, por exemplo, eu falei de reiki, que é uma coisa importante. Quem trabalha com cura, muitas vezes, tem a relação dos nandis da mão, né? São vários nandis que tem na mão. Eles têm um potencial vibracional maior, o que faz com que ele consiga passar por cima do padrão vibracional do paciente e recarregá-lo. É isso que, né, muitas vezes, a gente faz isso. No caso, precisa levantar exatamente as entidades tuas de cura. Acho que o primeiro ponto é esse. E enxergar como elas curam. Porque você está no processo de massagem, né? Tá bom. Mas, às vezes, essa cura é a conversa, às vezes é a orientação, sabe? Às vezes você pode ser um médium de cura que traz fórmulas de remédio. Isso é real. Eu já tive isso. Trouxe fórmulas de medicamento através da entidade. Ela passa a fórmula, faz isso, 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 isso. Então, eu acho que o teu ponto, Vanessa, te conhecendo, primeiro é fazer você relaxar, porque você fica muito... sabe, relaxar, sabe, se soltar um pouco mais, não se cobrar menos, se cobra demais, se cobrar menos, para que, na verdade, você dê espaço para que elas possam se comunicar, porque você muitas vezes não deixa, você fala demais, agitada demais, age demais, e às vezes o que a gente precisa, na verdade, é de silêncio. Muito isso no teu caso, entendeu? Necessita de silêncio.
Ah, Uhum. o teu caso, eu acho que precisa fazer isso que eu te falei, né? É fazer o mapeamento das entidades, para ficar mais claro, e porque tem entidade que especificamente, só por ser aquela entidade, eu sei que ela vem para comunicar. Às vezes, essa entidade ela vem para fazer cura física, tá? Então, você vai precisar de um treinamento específico. Uhum. Você precisa te treinar sobre um aspecto. Se é para falar, sobre outro aspecto. Se é para tocar, sobre outro aspecto mediúnico. Porque, apesar de sermos um ser mediúnico e termos vários processos mediúnicos dentro da mesma vertente, cura tem várias vias de cura. Então, Uhum. precisa enxergar agora qual via dessas ela está hoje já naturalmente presente, porque aí tem uma que está naturalmente presente, e Uhum. como ampliá-la. E o jeito mais fácil para encontrar como ampliá-la na verdade, o emparelhamento com uma entidade, porque aí você pega os arquetipos da entidade e ela está te falando metade do caminho. Uhum. A entidade que você se relaciona, ela fala metade da história, só pelas qualidades dela, do arquetipo. Ela já está te dando a dica. O último dia a última vez que eu fui aí, no retiro, maravilhoso, a Yara viu um caboclo que chama Sultão da Mata e viu a Maria Redonda. Tá, mas a Yara, ela viu, mas eu procedo diferente. Eu vejo, me calo, espero você falar. Aí você já. Aí é que pergunta, você viu Não, mas ele já estava, eu já tinha visto. Ela só confirmou, eu não sabia o nome do sultão, né? agora Já sim. sabia que era Maria Redonda, e o sultão eu só não sabia o nome, mas sabia que era um caboclo indígena bem roots. Não, aí tudo bem. Porque, na verdade, eu tomo muito cuidado com isso, você sabe disso, porque Sim, não pode levar a sim, pessoa ao erro. A gente não sim. pode levar a pessoa ao erro. E isso é Não, danoso do nosso caminho não, espiritual. eu sinto que tá certo. E aí, depois, se Assim, você leva ao erro, você não se conecta. Se você não conecta, não tem verdade. Aí amanhã você vai falar, não existe espírito. Por isso que não pode errar nisso. entendi. Eu posso te levar a um É, erro que acaba com o teu próprio processo espiritual. Isso é muito sério. E eu vejo entendi. eu vejo a dificuldade, às vezes, de vocês entenderem isso e até enxergarem que o meu procedimento ele é muito assertivo e eu não gosto, eu não posso levar de forma alguma nenhum de vocês ao erro. Isso é danoso para Entendi. vocês e para mim. Mas, por exemplo, então, independente do nome, né? Eu sei que eu tenho um caboclo aqui comigo e eu sei que eu tenho uma preta velha aqui comigo. Como que eu faço para eles estarem mais próximos, Ah, assim? esse é fácil. Isso aí você acende uma vela, pega Uhum. uma preta velha, põe um café, Uma senta do imagem? lado, na imagem, senta do lado, põe outro café para você tomar e reza alguma coisa, tenta escrever, tenta tocar uma música, ficar do lado da entidade, e é facinho, facinho. Bacana. Não, tem uns que é muito facinho, é só você pegar, E fazer com uma oferenda. caboclo? O caboclo eu faço como? Caboclo é a mesma coisa, só que caboclo toma pinga também, né? Depende do caboclo, é muito safado. Os caboclos bem safados aí, por acaso. Mas É, você faz a mesma coisa, você faz uma oferenda para a entidade, põe uma musiquinha, sabe? Toma um café, toma alguma coisa, sabe? Compartilha. Eu falo, isso é uma das pegadinhas. No xamanismo, existe um segredo para você atrair o Yoshin, né? Se você está na mata, você viu um veado, você toma rapé e deita. Eu expliquei isso, ensinei isso. Né? Você deita e tenta sonhar com o Yoshin. Se você sonhar com o Yoshin, você conectou. Ok. Uhum. Se você isso, se você fizer uma oferenda, isso é básico. Se você fizer uma oferenda para a entidade, dentro do padrão que a entidade gosta, e tem entidades que você pode compartilhar, né? A alimentação. Tem outras que não, você tem que entender o arquetipo dela, né? Mas se você compartilhar ali, ouvir música, ou cantar, pegar um caderninho, se sintonizar, ficar em silêncio, Uhum. não conecta na primeira, conecta na segunda. Vai por mim, isso é bem rápido. Isso aí Uhum.
Você tenta, na pior das hipóteses, 3 vezes que vai dar certo. Tá, Entendeu? joia. Muito obrigada, mestre. Olha, adorei estar aqui com vocês. Eu vou precisar começar um atendimento, vou precisar sair, mas Eu vou sempre continuar bom, aqui, tá? depois eu pego o vídeo. Muita gratidão, querido. Uma boa tarde, tá? Boa tarde. Continuando, né? Experiências de projeção espiritual é uma das questões que vocês têm que reparar. Muitas vezes você tem esse processo de projeção, né? De realização, porque isso tem a ver com o desenvolvimento do teu mediúnico, que tem a ver com o quê? Estudo mediúnico, estudar, ler. Vocês estão fazendo isso, né? Lendo o e-book. Então, ao fazer a jornada, você está fazendo isso, né? Reforma íntima, que tem a ver com a mudança moral e emocional do médium para que ele possa ter uma maior profundidade de reflexão, né? Práticas, né, que complementam, né, que é a questão da meditação, da oração, respiração consciente, né, contato da natureza, básico, né? E participação sempre de grupos sérios, né? Eu espero que nós enxergamos dessa forma a nossa união dentro dessa jornada, que é trabalhar essa questão mediúnica. Tá? Então, experiências de projeção astral, experiências espirituais, elas vão ser muito naturais, né? O mentor se apresentar, né? A questão da educação mediúnica da entidade também, porque existem entidades, não é que elas são mal educadas, elas têm simplesmente uma cultura diferente da nossa, sabe? Eles pensam diferente. O padrão vibracional, emocional e de verdade é diferente, mas todos levam sobre esse mesmo processo, né? Sobre a mesma capacidade. Outra questão, tradições como Umbanda, né? Que é práticas complementares. As práticas complementares, elas vão sempre nos ajudar no desenvolvimento. As práticas complementares é o que vão fazer realmente ajudar e avançar dentro disso de uma forma um pouco mais rápida, né? Que é você simplesmente estar fazendo ritual, fazer terapias que vão te enriquecer o teu processo mediúnico, é o que a gente está fazendo, uso de ervas, defumação, cantos, rituais, oferendas, né, cura, harmonização, conexão com os planos sutis, né, tudo isso. Todos os caminhos que te levam ao desenvolvimento espiritual, eles vão ser complementares, né? Caminhar sobre estados alterados da consciência faz com que nós consigamos ir mais rápido, né? Você está forçando que o teu processo mediúnico desperte. É isso que você faz. Quando você está no estado alterado da consciência, você está acelerando esse processo de despertar. Com a questão de proteção espiritual também é uma coisa que nós temos que levar muito em conta, especialmente quem trabalha com gnose vegetal. Okay? Tipos de mediunidade, que é o capítulo 4. Vamos lá. Nós temos a questão dos efeitos, de médios de efeitos físicos, que tem a ver com aqueles facultativos que tem a ver com a consciência da ação mediúnica, né? A pessoa tem uma consciência, né? E tem os naturais, que são médios que, na verdade, muitas vezes são manifestações inconscientes, né? Muitas vezes ele é naturalmente assim. Alguns têm a capacidade de ter consciência da ação mediúnica e existem os naturais que muitas vezes não têm essa consciência do estado mediúnico, que eu falo que ou você quando acorda, você se torna consciente, quando você está dormindo, naturalmente está dormindo, né? Como todas as pessoas estão dormindo. Então, esses fenômenos, né, é comum. Então, você encontrar dentro da ação material, né, físico, né, a escrita direta, que é o processo mediúnico que você coloca a caneta em cima do papel, o papel escreve-se, né? Ele se autoescreve, ele se manifesta, né? A questão de voz direta, isso é interessante, eu já vi isso, é muito bacana. É uma pessoa
que fala com você sobre outra voz. Às vezes ela fala aqui e responde atrás de você com a voz. Eu sei que tem ventrílocos que conseguem fazer isso. Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas é impressionante assim, quando você conhece um médico que faz isso. Ele altera, a voz dele ela se altera completamente. Nós temos também a questão de materialização, né? Que se tornar espíritos visíveis, objetos, miasmas, esse tipo de coisa. Transporte, teletransporte de objetos que se materializam, se desmaterializam, que vão sobre outros locais. Levitação, é um gatinho aqui do lado, não quer fazer barulho. Levitação, que é a questão de suspender corpos, né, que a gente vê esse caso de mestres, lamas que flutuam, né? Bicorporação, no caso de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, não lembro como chama isso agora, né, que é aparição simultânea em lugares diferentes. Transfiguração, que é alteração temporária da aparência do médium, o médium mudar a face. Tem isso até no Harry Potter, né? Mudar a face, mudar a configuração do corpo, né? A tipologia, né? Desculpa, a comunicação por meio de pancadas, né? De batidas, de movimentos que nos parecem realmente inteligentes. Esses são efeitos físicos, né? E a gente tem também a questão dos efeitos, que é muito raro, né? A gente sabe disso, não é tão comum, alguns deles são muito, muito, muito raros, como estar em dois lugares ao mesmo tempo, transfiguração. Agora, a maioria de nós tem a ver com a mediunidade de efeitos mentais. Mental, o que eu chamo mental ou moral, porque tem o conhecimento e existe aquele conhecimento não vou colocar doutrinação, né, mas um conhecimento que te coloca aí dentro de um tobogã, vamos colocar assim, não tem como você sair daquilo, porque ter uma limitação, um conhecimento limitante, tá? Mas ambos de capacidade mediúnica, porque muitas entidades, dependendo da tradição religiosa dela, elas estão dentro de uma percepção, de uma visão, de uma verdade, que é limitante àquela doutrina. É isso que eu quero dizer, na questão da mediunidade moral, limitante sobre algum ponto. Então, mas vamos encontrar os médios sensitivos, né, que captam a energia dos espíritos, né, nesse sentido. Audividência, né, ouvir vozes, vidência, ver espíritos, energia, esse tipo de coisa. Psicofonicos, que são a questão de você ter a inspiração, você se sente inspirada, se sente semi-incorporado, né? Isso é bem comum, muitos de vocês têm isso. Intuitivos, né? Que vê as ideias, que sente a intuição de uma forma clara, né? Então, dentro da psicofonia, no caso, que é o médium no sentido de consciência, subconsciência e inconsciência. Isso, em outras palavras. Quando mais refinado o médium mais inconsciente ele se torna. Quando menos confiante, quando você está no começo, muitas vezes em desenvolvimento, porque você não é natural, você é mais consciente. Tem um momento que você começa com consciente, fica no meio termo, consciente, consciente, e até ficar totalmente inconsciente. É natural que isso ocorra. É parte do processo, obrigatoriamente. Tem os médios de cura, né, que usam as faculdades para trabalhar com dores, sintomas de questões tanto físicas como morais, como espirituais, né? Porque o médio de cura não é só físico, não é só emocional. Ele caminha sobre essas três facetas. Mas vai depender muito de qual também você dá vazão, ou qual que você tem mais amplitude de realização nesse sentido, tá bom? Mediunidade psicográfica, que é o caso de escrever, né? Ser médium num momento de se psicografar, às vezes é mecânico, às vezes é semimecânico,
né? Mecânico, na verdade, é totalmente consciente, né? Você não interfere, né? Desculpa, o mecânico não interfere na consciência da escrita, ele é fluido, né? O semimecânico, que você interfere, acaba interferindo de algum ponto, né? Intuitivo, que capta os pensamentos, né? Que capta as suas próprias palavras, ele começa a enxergar isso, né? E também tem o poliglota, que consegue fazer isso de forma sobre outros idiomas que muitas vezes ele não domina. Isso é bem comum que ocorra, né? Temos também os médios inspirados, que tem a ver com a questão psicometria, né, no caso, né, que são os médios inspirados, que recebem ideias, né, que vem uma ideia na cabeça, vem um caminho na cabeça, vem palavras, músicas, sabe, e isso faz com que, na verdade, você se inspire, né. E tem psicometria, né, que na verdade recebem energias, impressões, objetos. Você sente a informação, né? Mas ela não é extremamente refinada, não é tão clara. Ela vai se desenvolvendo de pouco em pouco. Você quer perguntar alguma coisa, João? Eu quero, mestre. Você falou da questão da consciência, né? Eu, principalmente no retiro, às vezes tenho a sensação de que saí do tempo, assim, né? Dá o domingo ali, nossa, já é domingo e às vezes acontece isso comigo durante os processos mediúnicos. Eu tenho a sensação de estar consciente, mas aí quando eu volto e eu tento falar, eu percebi que eu já não estava tão consciente assim. Eu sei que está em algum lugar do meu campo, né? Pode ser subconsciente ou superconsciente, mas aí o consciente eu percebo que já não captei tanto. Acho que isso faz parte do processo mediúnico também, essa sensação de você ficar presente, mas um pouco fora de sintonia, assim. É normal. Isso é o próprio processo, né? Porque, na verdade, eu já tentei explicar isso, que a gente precisa desenvolver a capacidade de consciência, é ter uma parte cerebral, uma área cerebral, uma estrada, uma avenida de organização de arquivos. E quando isso não for criado, não for organizado na mente, de forma consciente, vai ser difícil. Eu vou te explicar uma coisa de uma forma bem simples. Você lembra que você tomou de café da manhã 3 dias atrás, exatamente? Mais ou menos. Se eu Entendeu? forçar, acho que eu lembro. Mas possivelmente porque você come a mesma coisa. Se todo dia você comesse uma coisa diferente, você normalmente não lembraria. Por quê? Porque você não está consciente. Você está inconscientemente comendo. Você virou um robozinho. É louco isso, né? É por isso que a gente, às vezes, não lembra. A gente não consegue nem lembrar que a gente comeu há 3 dias atrás. É natural que a gente também não lembre disso, porque a gente não tem tanta atenção e não faz isso de forma consciente. A gente é inconsciente dentro sobre esse processo. Você come de forma inconsciente, simplesmente põe a comida para dentro. Entende? Agora, se você comer sempre a mesma coisa, você parar para pensar, você até lembra. Agora, se você for como o Luciano, que come em bandejão de transatlântico, né? Que come o que quer, a hora que quer, ali, ele já vai lembrar o que ele comeu no café da manhã e lá importa, entende? Então, a forma que nós nos conectamos, a forma que nós nos direcionamos, né, sobre esse ponto, faz com que, na verdade, nós possamos fazer com que tenhamos a consciência, tenhamos essa presença de forma diferente. Por isso, a nossa forma de cognição, ela varia bastante. Entendeu? É isso. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, que mais? Continuando. Missão do médium. É o que o Luciano estava falando. Sabe, missão é uma coisa complicada, ela tem a ver com a forma que o médium se permite também servir. Eu acho que vocês têm que repetir isso. Que a missão pode ser, ela pode ser de diversas formas, né? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo assim, você, por exemplo, é engenheiro,
Você pode, muitas vezes, ter projetos sociais, tal coisa, ou você pode simplesmente começar a ir na casa de pessoas pobres, ajudar a reformar, ou, às vezes, construir um templo, sabe, com esse teu conhecimento. Não sei, vai depender muito. Vai depender muito da forma que você é. Por isso que a gente precisa se conhecer. A gente não se conhece, como que a gente vai entender que forma que nós somos? Para depois a gente possa entender para onde a gente quer caminhar. Então, para refletir. Você aprendeu o que na vida? Isso te guia para qual propósito? Tá, para um propósito de construir ou ajudar sobre a construção de algo. Sobre que perspectiva? É fazer plantas, é ajudar pessoas pobres, é pegar mesmo um tijolo, cimento e levantar parede. É muito amplo isso. Você precisa encontrar a forma que você se conecta, que você se sente realizado sobre esse ponto, né? Essa questão do compromisso espiritual, né? Porque dependendo do que você quer, você não precisa ter compromisso, né? Ou precisa. É os dois casos. No meu caso, eu preciso de... preciso não, o meu caminho é um caminho de compromisso. Ninguém fica nisso, ó, 30... Tô com 35 anos, velho? 30... Não, mais ou menos, 35 anos, 38 anos, só sobre o caminho espiritual. Isso é um compromisso. Não existe questionamento sobre o meu compromisso. Tudo que eu tenho é direcionado para isso, é isso que eu vivo. Sempre foi. Então, eu acho que, dependendo da missão, é mais fácil dar para mim do que dar para a menina da venda aqui do lado, né? Que vende a raçãozinha do cachorro. Hoje estava falando com ela. Eu fui comprar a ração de cachorro para os pavões, né? Que pavão come ração de cachorro. Aí ela falou, mas para pavão, tal. Essa é a questão, entendeu? A gente tem como enxergar como nós vamos manifestar essa missão. E vai depender do teu compromisso, obrigatoriamente. O teu compromisso que vai fazer a diferença também para você escolher se não quer uma coisa, não quer se comprometer, às vezes muito, mas quer realizar, e vai realizar. Nem todo mundo veio para ser o ponteiro do relógio. Tem pessoas que o compromisso dela espiritual é ser parte do mecanismo. A maioria, na verdade, 99%, é para ser parte do mecanismo. Não para ser o ponteiro, só que a gente quer ser ponteiro, né? Sempre assim, né? O caminho do autoconhecimento, a mediunidade é um processo de autoconhecimento, né? Então, é você se conhecer, é você se entender, é você compreender quem você realmente é, não quem você quer aparentar ser, ok? É quem você é, não quem você quer aparentar ser. Mediunidade também é um trabalho coletivo, né? Você tem que enxergar isso. Não é para só simplesmente para nós, né? E ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Ela é para ser aplicada no nosso dia a dia. Ela é para que não só seja esse movimento cotidiano, porque é parte do que nós somos, mas também a questão de um trabalho para a coletividade. Sabe, pessoas que trabalham a mediunidade só para si, elas são perigosas. Já tentei explicar isso. Ela está num ciclo de ilusão, ela não quer servir ao próximo, porque mediunidade, se é uma mediunidade a sua capacidade enquanto corpo, a sua capacidade mediúnica referente aos seus 26 sentidos, é uma coisa. Quando isso ultrapassa, vai para o caminho transcendental, para o caminho espiritual, obrigatoriamente, humildemente, na minha visão, está claro que você tem que caminhar isso a nível espiritual, a nível de generosidade, a nível de vínculo espiritual, ok? De criar algo. Porque, caso contrário, essa entidade não tem motivo para se agregar a você. Ok? Vamos colocar da seguinte forma. Vamos supor que você tem um marinheiro. Você tem um marinheiro como entidade. Mas você só foi na praia uma vez, por isso que você tem um marinheiro. Você foi numa praia uma vez, ficou tão encantada que você trouxe um espírito de um marinheiro junto com você. Né, na mochila, na mala.
Só que você nunca mais foi para a praia, nunca mais vai para a praia, você não gosta de peixe, entendeu? Você vê o desenho da sereia na televisão, você não liga para ele. Então, o que a entidade está fazendo do teu lado? Entendeu? Não tem sentido vazão espiritual para isso. Você tem que entender que você tem que ter essa assimilação para esse sentido poder se manifestar. Ok? Perguntas sobre isso, que eu vou entrar no último capítulo. Alguém quer falar? Não, não. Eu acho que não sei se o Luciano já saiu, mas Não, tá aí. tá aí, né? Quer falar, Luciano? Não, eu vou ter que sair daqui a pouco, porque tenho que ir para outro lugar. Mas eu vou ver a aula depois. E até agora, enfim, todas as dúvidas que eu tinha, por enquanto, foram bem claras. E muito obrigado, mestre, pelas respostas. E com certeza eu estarei no próximo retiro. Tá bom, a gente se encontra na correria. Jai, jai. Bom, eu queria falar, então, os principais bloqueios, porque isso vai ficar gravado, vai para todo mundo. Os principais bloqueios que as pessoas têm a nível de desenvolvimento espiritual. Os principais é vaidade, orgulho, e a pessoa ficar fascinada, né? Ai, eu sou médium, o mundo espiritual me tocou, eu sou especial. Para com isso. Ele fez, o mundo espiritual tocou todo mundo é especial. Ah, mas o outro não desenvolveu, porque ele não quis. Você quis e está querendo levantar isso com vaidade e orgulho. Você tem que pensar isso, né? Lembrar sempre que obsessores falam 99% de verdade e distorce só 1%. E esse 1% que vai te destruir. Entende? Lembre sempre disso, né? Tem que também observar esses bloqueios, essas limitações, como as pessoas que ficam alienadas, né? E enxergar também a questão do desequilíbrio emocional. Muitas vezes o que você manifesta, ele faz parte de um processo de desequilíbrio emocional teu, não de evolução, não de refinamento. Eu tive uma discípula que foi a entidade, ela que me ensinou. Ela manifestava uma entidade que era um obsessor e ainda curava. Mas ela tinha um ego, ela tinha uma fascinação por aquilo que, na verdade, era perigoso. Então, tem que tomar cuidado com essa questão, às vezes, do desequilíbrio da pessoa. Outra coisa complicante no médium, né? Vícios de comportamento, vícios físicos, né? De drogas, álcool, essas coisas, né? Vícios energéticos, vícios daquela pessoa que só quer brigar, só quer colher energia negativa. Isso atrapalha muito, é um bloqueio. Às vezes você está pleno para se desenvolver mediunicamente, mas o ambiente que você está, não. Ele te limita, entendeu? Ele torna-se um efeito físico, entendeu? Dentro da tua vida. E você fica, muitas vezes, preso nele. É um ponto. Outra questão do bloqueio. Às vezes você tem entidades muito poderosas, incríveis, mas elas não têm propósito espiritual, porque você não encontrou seu propósito. É o que a gente estava falando anteriormente, né? A questão do propósito. Se você não encontrar o teu propósito espiritual, às vezes aquela entidade não tem sentido. Não tem sentido ela estar com você. Não tem propósito. Não vale, não tem compreensão o porquê isso, né? Temos que entender que, através da mediunidade, ele é um processo de transformação pessoal. Tá? É um caminho de reforma íntima, é um caminho que te responsabiliza por você se transformar, sabe? E se transformar de verdade, né? Cultivar o amor, praticar perdão, né? Trabalhar com humildade, né? Estabelecer hábitos saudáveis na vida. É mínimo, mínimo. Ter responsabilidade sobre a tua sintonia vibracional, né? Então, em outras palavras, orar, estudar, sabe? Serviço altruísta, né? De caridade verdadeira, né? Cultivo da tua fé de forma potencializada, no sentido de estar próximo realmente do que a gente acredita, do que a gente deseja, para que possa ser realmente ampliado e desenvolvido, né? A mediunidade
tem que ser sempre levado a questão da ajuda ao próximo. Eu já falei isso, quero reiterar, né? O atendimento espiritual é necessário para o médium, para que tenha sentido, né? Tenha sentido, propósito espiritual, como eu estava explicando, apoio aos espíritos, tanto aqueles que fazem parte de nós, como aqueles que estão para ser encaminhados, desencarnados. Então, dificuldade, faz parte também, nós cruzarmos com esse padrão vibracional de entidades, né? Sempre desenvolvam isso em grupos, com pessoas, a ordem tem o seu espaço, e vocês também têm um espaço, às vezes, perto de vocês, que pode realmente também lhes auxiliar sobre esse aspecto. Ok? Resumidamente, o caminho espiritual depende da nossa sintonia, da nossa frequência. É isso. Vocês vão pegar agora o e-book, né? Vão ler ele. Isso aí é apenas um lembrete. É um e-book de free que eu fiz para vocês, que é relembrar o que eu já escrevi até no e-book. É para, sabe, carimbar, para ficar bem marcado e ficar bem claro esses pontos, que eles precisam ser visualizados. O que é? Com o meu processo mediúnico, quais são as vias, a questão das entidades, tudo isso é importante. Tá? É isso. Pergunta, João. Mestre, eu, nesses 60 dias, chegando ao final, né, percebo nitidamente a diferença, né? E tem dias assim que, como hoje, é muito forte. Tem alguma forma de desligar? Tem alguma técnica que você consiga amenizar um pouco determinados dias? O que você pode fazer, porque acontece o seguinte, você fala, não, fica em silêncio, mas se ficar em silêncio é aí que elas vêm mesmo, né? Tranquilizar a mente é o canal de manifestação delas. Entendeu o problema? O que é? Aí entra uma palavra que eu não gosto, que é a palavra doutrinar. Todo mundo sabe que eu tenho aversão a essa palavra. Que, na verdade, não é doutrinar, mas fazer um acordo com a entidade. Ó, a gente trabalha toda sexta-feira a este horário. Só isso. Você começa a colocar no universo que você pode treinar todos os dias, até aí tudo bem, você vai fazer o exercício. Mas o dia de manifestação plena é tal dia que eu vou me manifestar, vou às vezes falar com a minha esposa, com o vizinho, o cachorro quer saber o futuro dele, está preocupado se vai ter se a ração vai mudar, qual é o preço da ração, sabe? Não importa quem vai ser o consulente ou quem vai ser, mas expressar isso, abrir isso, ok? Muito obrigado, João, obrigado a todos por me ouvirem, e mande suas perguntas, porque o caminho mediúnico, esse foi o primeiro passo, foi só o primeiro passo. Agora, completar este passo e vem outros passos além, né? Agora a gente tem uma caminhada, um passo após o outro. Obrigado a todos, minhas mais humildes reverências.